No capítulo desta terça-feira, 23 de abril da novela Paraíso Tropical, Jade pergunta para Bebel se ele pode saber onde foi que ela passou a noite toda. Bebel diz que estava trabalhando. Jade diz que ele quer saber onde foi que ela dormiu, com quem e quanto ela ganhou. Bebel mente dizendo que era um velho babão, carente, querendo passar a noite com ela. Jade pergunta quem é o coroa que bancou uma noite inteira com ela. Ele pode saber e avisa a Bebel para ela não vir de novo com essa de querer cliente VIP. Bebel começa a falar mal do homem que nem existe. Jade manda a Bebel passar a parte dele no dinheiro, e ela diz que ele só foi lá para controlar ela e para pegar o dinheiro. Jade diz para Bebel que ela estava com o Olavo. Ela mente novamente e diz quem dera. Ela tá com saudade daquela cueca dele maneira, mas o velho que ela saiu estava usando uma cueca de quinta. Tu perguntou isso por quê? Por acaso o Olavo te procurou e ele estava querendo voltar? Jade acha graça e vai embora. Bebel chama ele de otário. Fernanda diz para Fred que ela sabe que deve ter sido um choque para ele escutar tudo que ela falou. Ela também não esperava que ele fosse reagir bem. Você está achando que o carinho que eu tinha por você acabou por causa da sua declaração de amor maluca? Você não é burra. Isso que você falou que sente por mim, você resolve numa terapia. Agora eu desprezo você por sua falta de caráter de ter entrado na minha casa e ter acabado a minha felicidade com a Camila, por causa das suas mentiras e por você ter envolvido Matheus. Fred deixa claro para Fernanda que os sentimentos dela por ele é problema dela, porque ele nunca vai dar uma chance para ela. E se ela pensa que se hospedando no hotel ela vai se aproximar dele, ela está muito enganada. Fernanda insiste e diz que ela não vai desistir de tentar reconquistar o carinho dele por ela. Fred diz que ela está perdendo o tempo dela. Iracema diz para Dinorá que ela está orgulhosa dela por não ter se intrometido no passeio do Gustavo com as crianças. E eu lá preciso disso? Não entendi esse assunto. Virgínia pede a ajuda de Odete para ela poder pegar o livro caixa do condomínio. Odete pede para Pacífico e Iracema uma foto dos dois para concorrer ao melhor síndico e porteiro de Copacabana. Iracema pergunta como foi que ela nunca soube desse concurso. Odete diz que ela está sabendo agora e pergunta para Iracema se ela não vai perder a oportunidade de divulgar o trabalho dela como síndica. Iracema manda Odete esperar que ela vai no salão de beleza. Odete diz que não é um concurso de beleza e sim para mostrar trabalho. Odete consegue distrair os dois tirando várias fotos deles, e eles inocentemente posando para as fotos. Iracema leva Odete para a casa dela para tirar foto. Odete diz para Iracema descer para tirar fotos com Pacífico. Iracema diz que ainda acha melhor eles irem tirar foto no calçadão. Odete diz que ela está desconfiando dela e não quer deixar ela sozinha no apartamento dela. Não tem problema, ela vai agora no apartamento da Virgínia e pede para usar a sacada dela. Iracema diz que ela não quer ficar devendo nada a essa desclassificável. Virgínia entra na casa de Iracema com a ajuda de Odete. Odete continua enrolando os dois batendo fotos deles. E Virgínia encontra o livro caixa. Virgínia vai saindo da casa de Iracema quando leva um susto com o grito da Dinorá chamando pela mãe. Virgínia corre para se esconder. Dinorá fica surpresa por Odete estar na casa dela sozinha e pergunta onde está a mãe dela. Odete diz que ela está tirando foto da mãe dela, mas ela não está gostando do visual de Iracema. Ela acha que um batom ia ficar bem. Dinorá concorda com Odete e diz que a mãe dela vai ficar melhor com o batom. Mas por que você está tirando foto daqui de cima? Odete diz que o fundo é um escândalo. Virgínia consegue sair com o livro caixa do apartamento de Iracema. Iracema acaba caindo em cima do lixo para tirar fotos. Odete acha engraçado. Dinorá e Pacífico ajudam ela a se levantar. Fred para Camila, Matheus e Zé Luiz, e Matheus não gosta da presença do Fred e pede para Camila para eles entrarem logo. Camila concorda com Matheus e dá tchau para o Fred. Fred pede para conversar com ela um instante lá em cima. Camila concorda em conversar com o Fred e manda Matheus entrar com Zé Luiz que ela encontra eles lá. Matheus fica de cara feia e diz que ele não gostou nada dessa história deles conversarem. Camila deixa claro para Fred que ele pegou pesado na última conversa deles. Fred pede desculpas para Camila. Camila aceita numa boa e diz que ela entende que ele estava com raiva. Fred pede desculpas por tudo que ele fez e disse, desde quando a irmã dele pôs os pés na casa deles.
Você estava certa sobre ela o tempo todo. Eu é que fui cego. Eu não consegui enxergar, eu precisei te perder para entender isso. Camila pergunta o que foi que aconteceu. Fred conta para Camila que a Fernanda ficou se insinuando para ele. Ele não percebeu antes, ele não é muito bom para sacar essas coisas. Camila diz que ninguém poderia esperar isso de uma irmã, né? Fred diz que Fernanda contou para ele tudo o que ela sentia. A Fernanda se instalou na casa deles para provocar mesmo a separação deles. Eu perguntei para ela e ela me confirmou tudo o que você me dizia e eu não acreditava. Eu nem sei o que te dizer, deve ter sido um choque. Fred diz que ele percebeu que o que a Fernanda é capaz de fazer é muito mais do que um choque. Camila diz que foi muito bom ele ter sabido a verdade logo. Fred concorda com ela e diz que ele já expulsou a Fernanda de casa. A única coisa que eu quero é que ela fique distante de mim. Ela está hospedada aqui, mas eu te juro que eu não vou mais deixar ela chegar perto de mim. Era só isso, eu queria que você me desculpasse. Camila diz que está desculpado. Fred agradece a ela. Odete elogia Iracema para Virgínia, dizendo que o livro caixa está tudo organizado para uma pessoa destrambelhada como ela. Ela é muito caprichosa. Belisário elogia a Virgínia, dizendo que vai estar mais caprichado quando ela virar síndica. Virgínia diz que não é para ele virar casaca agora. Virgínia assume para Odete que ela não entende nada disso. A Iracema poderia até estar desviando o dinheiro do condomínio para uma conta dela que ela nem iria perceber. Odete diz que isso ela acha difícil, mas um deslizezinho eles vão encontrar. É tudo que a gente precisa para derrotar a Jabiraca e pedir uma nova eleição de síndico. Gustavo elogia Heitor e Nelly por eles estarem juntos e confessa que ele também um dia queria ficar assim com a Dinorá. Os dois ficam sem graças. Camila procura Fernanda no quarto de hotel e pergunta se ela ficou surpresa em ver ela. De certa forma eu fiquei sim, mas eu não tô a fim de conversar não, eu tô sem tempo. Camila manda Fernanda não se preocupar que ela não foi lá para conversar e dá um tapão na cara de Fernanda. Qual é a sua, garota? O que é? Você está ficando louca? Pelo contrário, pela primeira vez eu agi naturalmente com você, porque nenhum santo aguentaria o que eu aguentei de você sem te dar uns tapas. Eu fui obrigada a aguentar todas as sujeiras que você aprontou comigo quando você estava na minha casa, por causa do Fred, mas agora tudo isso acabou. Fernanda tem a cara de pau de dizer para Camila que isso tudo que ela está fazendo é porque ela está com dor de cotovelo. Camila manda ela calar a boca porque ela não foi lá para conversar com ela e quer que ela fique calada. Ela fala um monte de coisas para Fernanda e Fernanda lembra para Camila que ela largou o Fred. Então ela acaba sempre conseguindo o que quer. É mesmo, Fernanda, engraçado. Você conseguiu o Fred? Fernanda fica calada e Camila diz que não. Ela também não conseguiu Mateus e pergunta o que foi mesmo que ela conseguiu. Nada. Ninguém te ligava enquanto você estava na minha casa, porque você não tem amigos. Ninguém te aguenta. Eu tenho que explicar tudo, né? Porque ainda por cima você é burra. Eu tô feliz, Fernanda. E você não está. Camila vai embora. Fernanda bate a porta com raiva. Mateus diz para Camila que ela demorou o papo dela com Fred. Ela diz que ele precisava desabafar porque ele e a Fernanda brigaram. Mateus pergunta por que foi que eles brigaram. Camila não fala nada e diz que é assunto deles. Ela nunca se meteu quando era casada, ainda mais agora. Os dois se beijam. Nelly e Heitor vêm conversando numa boa na saída do show, quando Helena aparece na portaria do prédio, dizendo que estava esperando ele. Heitor fica olhando para Nelly, e Nelly fica sem graça. Helena conta para Heitor que o quadro deles de culinária foi aprovado. Helena beija Heitor, e Nelly, toda sem graça, diz que o Heitor contou para ela sobre isso. Helena fala para Heitor o que eles têm que fazer. Heitor diz para eles subirem se ela puder. Nelly respira fundo de ciúmes. Helena diz que ela quer e ela precisa. Ela está apostando tudo nesse programa deles. Heitor diz para Nelly que a noite foi ótima mesmo e se despede dela, e ele e Helena sobem. Olavo diz para Bebel para eles praticarem mais o bebê do Antenor. Ela diz que está achando esse lance muito esquisito. Olavo pergunta se ela perdeu o gosto pela coisa. Claro que não. É essa a tua ideia de jirico de ter um filho do Antenor Cavalcante que na verdade vai ser teu. Olavo diz que se um jirico tivesse uma ideia dessas, ele não estaria comendo capim. Olavo agarra Bebel e os dois vão namorar. Passa alguns dias, Bebel abre o envelope do exame e diz que ela não está conseguindo entender nada. Olavo vê o exame e conta para Bebel que deu positivo, ela está grávida. Bebel sorri e pergunta se ele tem certeza. Olavo diz que sim e diz que agora ela vai fazer tudo o que ele mandar. Bebel pergunta o que ela vai fazer.
Olavo diz que ela vai ter que dar um jeito de levar o Antenor para a cama e o Antenor vai ter que achar que o filho dela é dele. Vai ter que ser hoje à noite. Lúcia desabafa com Paula que Antenor pediu perdão para ela e disse que ama ela. Paula aconselha a amiga a voltar para o Antenor. Olavo e Bebel estavam quase para executarem o plano deles com o Antenor, mas Daniel aparece. E Bebel se vira para ele não reconhecer ela. Daniel pergunta o que está acontecendo lá e diz para Antenor que ele parece que está tonto. Antenor manda ele não falar besteira, porque ele está bem e está cheio de sermão. Ele não está nada tonto. Daniel diz para Olavo que é impressionante que sempre que tem alguma coisa de errado ele está por perto. Olavo diz que só está tentando ajudar o tio dele. Vidal se oferece junto com Daniel para levar o Antenor para casa. Eu não quero que ninguém me leve para lugar nenhum. Que mania é essa? Já não basta esse aqui ficar me babando? Esse meu sobrinho, me deixem em paz. Por mim você pode beber até cair. É isso mesmo, se eu tiver que beber, eu vou beber, e se eu tiver que cair, eu vou cair, mas eu não quero ninguém atrás de mim. Olavo pede licença para Daniel e Vidal e diz que ele vai terminar o licor dele. Daniel diz para Vidal que o Antenor é adulto e sabe o que faz. Olavo manda Bebel ir atrás do Antenor. Bebel se aproxima de Antenor e começa a conversar com ele. Fernanda fica revoltada pelo Fred ter chamado a mãe dela. Ele não me chamou, ele me contou e eu achei melhor vir. Eu não sou cega, eu sempre notei o que você sentia pelo Fred, era muito além da relação de irmãos. Fernanda pergunta para a mãe se ela está com nojo dela como o Fred está. Claro que não, minha filha, eu só tive medo de você sofrer. E eu sempre me perguntei se não seria aquelas confusões de sentimentos que a gente faz quando é adolescente. E que depois, com o tempo conhecendo outros rapazes, isso poderia mudar. Fernanda diz que não mudou e sim ficou mais forte. Você é adulta e vai ter que aprender a lidar com isso, porque você queira ou não, você é irmã dele. Fernanda diz que ela não é irmã de sangue do Fred. Mas você foi criada como irmã e dá no mesmo, minha filha. Essa sua paixão não vai se realizar e você vai ter que aprender a lidar com isso. Você vai ter que fazer uma terapia. Você é jovem e vai conseguir superar isso. Fernanda deixa claro que ela não quer superar nada. E a mãe dela diz que foi lá para buscar ela e para impedir dela fazer mais barbaridades do que ela tem feito. Fernanda diz para a mãe que ela não vai voltar para São Paulo com ela. A mãe de Fernanda ameaça que se ela não voltar para São Paulo, ela vai cortar a mesada dela e cancelar os cartões de crédito dela. Fernanda diz que não vai voltar para casa e ela também não precisa dela. Bebel leva Antenor para um quarto no hotel. Antenor parte para cima de Bebel e a leva para a cama. A mãe de Fernanda explica para Fred que ela fez o que ela pôde, mas ela não pode levar Fernanda à força de volta para São Paulo. Fred agradece por ela ter vindo. Eu acredito que ela sem dinheiro volte mais rápido para São Paulo, mas qualquer problema você me avisa que eu volto para cá. Ele diz tá bom. Fred desabafa sobre Camila e a mãe de Fernanda aconselha ele a procurar a Camila e tentar refazer o casamento. Daniel conta para Paula que ele se sentiu mal ao ver o Antenor bêbado, e Paula diz que a Lúcia anda muito angustiada depois que se separou do Antenor, se bem que esse comportamento que ele descreveu do Antenor não é por causa da separação da Lúcia. Ela acha que tem alguma coisa mais séria por trás disso. Daniel pergunta se ela acha mesmo que pode ter sido o Antenor que matou a Thaís. Paula diz que não pode afirmar, mas também eles não podem esquecer que era um jeito dele se livrar da chantagem dela. Antenor acorda e Bebel tenta ser carinhosa com ele. Antenor diz para Bebel que ela sabe muito bem que o que aconteceu lá não significou nada para ele. Ele mexe na carteira para tirar dinheiro e dá para Bebel. Ela diz que ele está muito enganado, não é nada disso que ele está pensando. Ela sabe que foi só uma noite, mas foi porque ela estava afim também. Antenor, para não ser grosso, diz que também gosta muito de mulheres feito ela, mas hoje ele quer ficar sozinho e deixa o dinheiro lá para Bebel. Quando ele vai embora, ela sorri. Depois ela liga para Olavo dizendo que deu tudo certo. Olavo diz para Bebel que ele está muito feliz, porque foi essa noite que deu a entrada para o golpe de mestre dele. Bebel fala sobre o filho e diz que ela fica imaginando qual o tamanho que ele deve estar. Olavo diz que está no tamanho de um caroço de feijão. E é aí que mora a beleza do plano dele. Quando você for falar para o Antenor Cavalcante que você está grávida dele, ele não vai ter como desconfiar, porque os exames vão mostrar que você engravidou na mesma época que foram para a cama. Bebel diz que ela não acha que esse plano vai dar certo, porque o Antenor vai querer fazer o exame de DNA para saber se o filho é dele. Olavo diz que está tudo na cabeça dele. Paula mostra para Daniel o que o jornalista falou dela e se pergunta como é que esse cara sabe de tudo isso.
Ela acha que tem alguém passando as informações para ele e é alguém que conhece eles. Odete devolve o livro caixa para Virginia e diz que não encontrou nada, nenhuma irregularidade de Iracema. Justiça seja feita, a Iracema é corretíssima. Virginia assume que sempre soube que Iracema nunca seria capaz de roubar, mas ela tinha esperanças que ela fosse atrapalhada nas contas. Odete diz que elas têm que devolver o mais rápido possível as pastas porque a Dinorah viu ela no apartamento. Imagina se a Iracema der por falta de alguma coisa. Deixa comigo, eu me dou com a empregada da Iracema. É só vocês me dizerem onde estavam as pastas. Virginia agradece a Odete e diz que agora ela vai ter que esperar 1 ano para a eleição de síndico. Odete diz que ela descobriu que as câmeras que instalaram no prédio foram pagas como se gravassem e elas não gravam as imagens. Virginia fica feliz pelo furo de Iracema. Odete conta para Virginia o que elas vão fazer. Odete aproveita a confusão de Virginia e Iracema e chama Cláudio para subir, que ela comprou uma surpresa para Ivone e quer que ele ajude ela a preparar. Cláudio diz que não é nem aniversário dela e precisa ser aniversário para fazer surpresa. Como você é insensível, Cláudio. Odete faz parar o elevador e avança para cima de Cláudio dando um beijão nele. A empregada de Virginia mostra para todos o que está acontecendo no elevador. Ivone diz que a cachorra agarrou o namorado dela. Virginia acha graça da situação. Odete tem a cara de pau de dizer que foi atacada pelo Cláudio, assédio sexual no elevador do Copamar. Cláudio diz que é mentira dela, ela que atacou ele. Eu lá ia te atacar, vê se te enxerga, rapaz. Cláudio diz que ela sempre deu em cima dele. Sheila diz que isso é verdade. Odete pergunta para Sheila de quem ela é amiga lá. Sheila diz que é amiga de Ivone e manda ela ver o estado dela. Virginia manda eles se acalmarem, porque as gravações das câmeras vão mostrar quem foi que agarrou quem. Iracema chega na hora e Cláudio pede delicadamente pelas gravações das câmeras do prédio e diz que a louca da Odete agarrou ele. Odete dá uma de vítima e chama Cláudio de cafajeste. Virginia contém ela. Iracema diz que o técnico acabou de descobrir que as câmeras que ela comprou não gravam nada. Cláudio diz para Ivone que ela precisa acreditar nele. Ivone sai de lá com raiva. Ué, dona Iracema, para que essas câmeras servem então? Virginia diz que isso é muito sério. Uma pobre jovem está dividida entre a amizade e o amor e não sabe em quem acreditar. Ai, coitada, que situação, não é? Virginia diz para Iracema que ela pagou taxa extra porque achou que iria ficar tudo gravado conforme dizia no contrato. Mas já que não grava nada, é obrigação dela levar isso a conhecimento de todos os moradores do prédio. Iracema faz cara feia. Gilda experimenta o vestido de noiva dela. Dinorah consegue um serviço de faxineira onde está o vestido de Gilda. Gustavo derrama café quente na mão dele. Heitor pede para Gustavo ficar calmo e ele grita que está calmo. Heitor diz para Gustavo que é normal o homem ficar nervoso antes de se casar, mas ele está mais do que nervoso. Gustavo diz que está um trapo, faz 3 dias que ele não dorme. Ele confessa para Heitor que ele se arrependeu de ter pedido ajuda em casamento. Heitor diz que dá para perceber. Gustavo diz que se precipitou. Eu odeio dizer que eu te avisei, mas eu te avisei. Você agiu por impulso, implicância com a Dinorah. Aliás, você agiu quase como ela agiria. Gustavo pergunta para Heitor o que ele faz agora. Heitor diz que ainda está em tempo de desistir. Gustavo diz que não pode largar a Gilda no altar. Gilda chega na hora e conta para Gustavo que quase ela traz uma foto do vestido de noiva, mas ela está tão feliz que não quer que nada estrague os planos deles. Ela vai na cozinha e Heitor olha para a cara de Gustavo. Gustavo diz para Heitor que ele não pode fazer o que ele falou para ele fazer. Heitor fica pensando, coitado, se meteu numa enrascada. Virginia e Odete contam a verdade para Ivone e Cláudio que isso foi uma armação delas para mostrar o erro da administração de Iracema. Virginia pede desculpas para Ivone. Ela não merecia ter sofrido tanto. Ivone diz que não merecia mesmo. Virginia pede desculpas a Cláudio também. Cláudio diz para Virginia que ela colocou ele numa situação chata. Imagina se a Ivone termina namoro com ele por causa disso. Odete assume que a ideia foi dela e Ivone diz que ela sabia. Virginia diz que também tem parte nisso, porque ela foi conivente com a Odete. Ela errou também. Pede perdão para os dois novamente. Sheila pede para Ivone perdoar elas, porque o que importa é que ela vai ficar bem com o namorado dela. Ivone diz que a Virginia e o Cláudio estão perdoados, mas a Odete ela não vai perdoar nunca. Iracema comenta com Pacífico que a administração do condomínio ligou para ela.
E ela foi convocada para uma assembleia segunda-feira. Deve ser por causa desse aparelho que não grava nada. A Virgínia vai fazer a caveira dela com os moradores. Pacífico diz que ela foi vítima de uma firma trambiqueira. Ela não tem culpa. Iracema diz que sabe, mas com a pistoleira da Virgínia no meio, ela vai ser vítima 2 vezes. Antenor liga para Daniel pedindo para eles marcarem um encontro para conversarem. Eu não vejo nada que a gente tenha para conversar. Você sabe o quanto custa para mim pedir qualquer coisa. Por favor, Daniel. Daniel pede para Antenor ir na casa dele às 6 da tarde amanhã. E Antenor agradece. Antenor bate numa árvore com o carro e não consegue sair de lá. Um policial aparece e tenta ajudar Antenor, mas ele é grosso com o policial. O policial pede o documento do carro para Antenor. E ele diz que ele não vai acreditar, mas ele esqueceu no apartamento dele em Paraty. E diz que foi uma emergência. Ele não pensava em dirigir. O senhor deve saber perfeitamente que é proibido dirigir sem documento, né? 40 anos de estrada, deve saber também que isso é causa de apreensão do veículo. Antenor pergunta para o policial se ele tem cara ou idade para ser um ladrão de carros. O nome dele é Antenor Cavalcante, do grupo Cavalcante, e diz que dinheiro ele sempre tem nas mãos. E pergunta para o policial quanto ele precisa. O policial diz na cara dele que isso é tentativa de suborno. Antenor é mais grosso ainda e pergunta para o policial se ele está querendo aumentar o preço dele, é isso? Isso é tentativa de suborno, o senhor está preso.